isso, e eu acho que é muito importante essa contribuição dela, a importância que a criança tem de reconhecer os seus próprios limites, as suas próprias forças com acompanhamento psicológico, para ela também poder contribuir para o seu próprio bem-estar. E aí ela diminui, às vezes, o uso do medicamento, porque ele vai ter um prazo de validade, ele tem um potencial de controle, mas se a criança se torna psicodinâmica, se ela consegue perceber aonde que as situações pegam para ela, e se ela tem um trabalho psicológico que acompanhe, porque sempre o tratamento combinado ele é melhor, né, com o psico, com o terapêutico, com o medicamentoso, sempre os resultados são melhores. Então, depende muito se você recebe uma criança próximo desses 3 anos ou se você já recebe um adolescente com um nível de degeneração social intenso. Porque muitas vezes, quando o pai e a mãe já não aguentam mais, é que vão nos procurar ou procurar qualquer outro profissional. E aí você tem 10 anos de um completo abandono e o quadro já se ampliou com tantos outros. Né? E aí entra a questão da professora Sandra, porque partindo bem deste ponto que o professor Geraldo concluiu a fala, como integrar essa criança que já está nesse processo de exclusão social pela escola, no ambiente de trabalho, porque aí começam os rótulos, né? Ele é agitado demais, ou então ele é distraído demais, ou ele não para em situação profissional nenhuma, ele parece que é preguiçoso demais. Os rótulos caminham por aí, não é, professora? Veja, os rótulos caminham pelos caminhos mais difíceis. Quando chega para mim uma criança que tem um diagnóstico, digamos com 10 anos mais ou menos, que é isso que a gente estava falando, de TDAH, e teve exclusão em várias escolas e sofreu discriminação. Sim. E bateu em todos também, porque também acontece, não é um lado só vítima, cada um tem a sua história. Se você acolhe essa criança e escuta essa criança, eu primeiro acho que a gente tem que falar de escuta, porque as pessoas não têm paciência da escuta. E a escuta está muito ligada à formação de professores, quando se fala de escola. O nosso professor não escuta, ele só fala. É muito difícil para ele ouvir o outro, ouvir o aluno. E o meu olhar tem a ver com o corpo, que é a psicomotricidade relacional. Permitir que esse corpo fale, para mim, é importantíssimo. Saber ouvir esse corpo é mágico. Então, esse corpo vai me dizer o que ele precisa. E aí, esse professor vai ter que ter também um corpo disponível para escutar. É muito difícil esse processo, mas é possível. Tenho feito, junto com alunos da FAI, pesquisas dentro da psicomotricidade relacional, onde a gente encontra o TDAH e quando você toca, ele se aquieta. A grande maioria precisa da contenção do toque. E esse toque é o que todos nós podemos fazer. Que isso seria uma colocação de delimitação espacial, é isso, professora? Não, isso seria dizer assim, estou com você, certo. Se aquiete. Eu te espero, eu te aguardo, você tem o teu tempo, o grupo te aguarda. Eu acho que isso é fundamental. Nesse mesmo sentido, eu tenho na verdade, uma dúvida, algo que me persegue, digamos assim. A responsabilidade não é apenas do professor, correto? Querendo ou não, para o diagnóstico e para o tratamento, se o professor, por mais que ele tenha melhor orientação, por mais que ele tenha uma clareza da importância de cada uma dessas disciplinas, e não houver um suporte por parte da família, por parte dos amigos, também isso pode implicar em alguns problemas, correto? É difícil. Sem o suporte de toda a comunidade, eu sempre digo que a escola não anda sozinha. A escola é uma comunidade. E como a comunidade escolar, precisa-se abertura e quedas de preconceito para que haja um acolhimento. Outra coisa que eu gostaria de dizer, que eu não tinha dito,
Eu sempre vejo numa criança com TDAH um guarda-roupa, uma cômoda com várias gavetas. Todas essas gavetas têm todas as coisas. Eu quero responder a tua pergunta da criatividade. Sim. Acredito que tem muita coisa. Porque o movimento interno é intenso. Então, aquela cômoda tem meia, calcinha, tênis, em todas as gavetas. Não é numa só. E aí o professor diz assim, pega a meia. Opa, temos que abrir todas as gavetas, temos que procurar em cada gaveta. Então, esse olhar à diferença é que vai ajudar ele a organizar as gavetas. E aí ele vai poder controlar muitas situações. A professora Sandra já está, então, encaminhando para o plano de ação. Como nós lidarmos com essas características de um aluno na escola e também no ambiente de trabalho, acredito que já fique mais complicado. Então, o portador desse transtorno já deveria estar com uma conduta tratada, com um acompanhamento, para que conseguisse desenvolver no ambiente de trabalho. Lilian, qual seria então o plano de ação? Como nós conseguiríamos uma proposta pedagógica para o desenvolvimento do TDAH? Olha, acho que é sempre importante a gente lembrar, quando fala de TDAH ou de qualquer outro transtorno, principalmente quando a gente está falando de criança e de adolescente, o sucesso do tratamento está muito relacionado a um trabalho em equipe, aquilo que o Daniel estava falando também. Não basta a escola estar super preparada ou só a família preparada. A gente precisa que as pessoas que trabalham com essa criança trabalhem em equipe. Então, o psicólogo, o psicopedagogo, a escola, a família, o neurologista, que muitas vezes faz parte também do tratamento dessa criança. As pessoas precisam conversar, precisam trocar ideias e precisam fazer parte todas juntas do que está sendo feito com essa criança. O sucesso está muito relacionado a esse trabalho em equipe, né? E a gente precisa, dentro disso, instrumentalizar essa criança, tá? Ele precisa ter ferramentas, precisa ter estratégias próprias para conseguir se controlar, para conseguir saber lidar com as dificuldades dele, né? Ele vai precisar assumir o comando disso, de alguma forma ser proativo frente àquela dificuldade que ele tem, né? O trabalho é principalmente esse, de instrumentalizá-lo para lidar com as dificuldades. E as barreiras que a gente tem hoje, justamente um pouco que você descreveu esses desafios, como é que a gente consegue derrubar essas barreiras? De que forma, tanto nós, família, quanto nós, educadores, fazemos Uma isso? coisa que eu percebo muito é que o mercado de trabalho, no caso do TDAH, ele tem dado essas oportunidades. A gente tem percebido assim o sucesso de um TDAH em áreas do mercado de trabalho que hoje são possíveis, né? Então, tem TDAH que faz 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo e todas muito bem feitas. Isso é muito importante. 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo e todas bem feitas, mas porque ele encontra num novo ambiente de trabalho essa possibilidade. Exemplo, os famosos escritórios em casa. Então, veja, muitas vezes ele não consegue ficar 8 horas no ambiente de trabalho, vestido daquela maneira formal e dentro daqueles padrões rígidos, mas ele entende tudo de computação. E nós vemos hoje um número muito considerável de empresas que permite que esse indivíduo trabalhe em casa e ao mesmo tempo que ele trabalha, ele tem a música dele ligada, ele tem o jogo de videogame ligado e ele está fazendo uma série de outras coisas. Então ele pode ter uma vida social, uma vida laboral e ao mesmo tempo encontrar um espaço na sociedade. Por outro lado, a gente está, tanto eu quanto a professora Sandra, a professora Lia, estamos sempre dizendo que não são todos iguais. Nós temos casos de alguns que não conseguem essa formação profissional que permita uma entrada no mercado. Mas nesses casos ele muitas vezes pode caminhar para uma formação esportiva, que não requer uma intelectualização tão profunda, mas requer um preparo de corpo, um trabalho, uma liberação. E nós temos muitos hiperativos que são atletas de ponta, de nível, de excelência, e as partes artísticas, porque um indivíduo que trabalha com cinema, que trabalha com teatro, ele tem um time de percepção das coisas que muitas vezes está de acordo com a característica do hiperativo. O que a gente está dizendo o tempo todo é que o pai tem que ouvir o filho com a possibilidade que o filho tem, não aquela que o pai espera.
A escola, como a Sandra está mostrando, e a Sandra tem um trabalho que todos nós reconhecemos, que é nesse sentido. A criança não vai ser engenheiro elétrico, não vai ser engenheiro mecatrônico, mas vai ser um excelente atleta. Né? O importante é que ela esteja incluída e que ela esteja buscando, de acordo com o potencial dela, a sua preparação para isso que nós chamamos de universo do trabalho. Agora, o pai, a família e essa sociedade que fica fazendo esse pacote todo tem que entender que as pessoas não podem ser o que a gente quer, né? Elas têm potenciais diferentes e a gente tem que aprender a ouvir, que eu acho que é isso que é a escuta que a Sandra estava dizendo. Né? Uma forma de derrubar esses rótulos é o melhor direcionamento das competências específicas e das virtudes que um TDAH tem para o seu campo onde melhor desenvolveria o seu trabalho. Exatamente. E nós temos esses postos de trabalho hoje em todas as empresas, coisas muito mais ágeis, coisas que demonstram que o indivíduo pode ocupar aquele espaço, mesmo com características que a gente chamaria de impeditivas. O que para isso gera um autoconhecimento também da pessoa portadora do transtorno, como também dos seus familiares. Agora, isso não é tão tranquilo assim de acontecer, não é, professora Sandra? Não é tão tranquilo, mas é possível desde que se trabalhe com equipe, né? E o que eu acredito muito é sensibilizar. E a forma que eu acredito de sensibilizar o sujeito é por meio do corpo, da psicomotricidade relacional. Esse sensibilizar é também dar limite. Veja, a gente não falou em limite. O limite é uma coisa seríssima no TDAH. Seríssima. Porque ele desconhece, na grande maioria, o limite do próprio corpo. O princípio do limite, ao meu ver, é o limite do próprio corpo, o limite do corpo do outro, e cada objeto ser usado com o seu devido fim. Ele pode ser brilhante, mas ele não pode ficar em pé numa mesa de vidro. E nem em nenhuma mesa, porque a mesa não foi feita para ficar em pé. Ele pode ficar em pé em degraus, em brinquedos que foram construídos para isso, em trepa-trepa. Esse limite, você vê a dificuldade, inclusive no adulto com TDAH. É a invasão do outro. Essa invasão vai prejudicá-lo em todas as situações de trabalho, de possibilidades, porque ele também não tem a escuta. Porque o desejo é muito grande, é aquele movimento, Então, aí que eu penso e que eu digo, faça assim. Toque, aproxime-se. Toque. Certo. Perfeito. Bem, estamos chegando já ao final do nosso segundo bloco. Antes de encerrar esse bloco, gostaríamos de deixar a segunda situação problema a ser discutida logo a partir do início do terceiro bloco. Sim. Então, basicamente, em 2011, tivemos uma grande polêmica sobre o kit homofobia que seria lançado pelo MEC. O pano de fundo dessa polêmica é a questão da inclusão e da diversidade, ao ver de vocês, e como poderemos encaminhar essa discussão nas escolas e no ambiente de trabalho. Então, ficamos agora com o nosso intervalo e voltamos em breve ao terceiro bloco para discutir a situação problema. Sim. Cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos com o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje, contribuições da psicopedagogia, da psicomotricidade, da inclusão e da diversidade à educação. No segundo bloco, nós discorremos sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Os nossos convidados serão agora solicitados para que nos deixem uma indicação de leitura
até mesmo para os nossos profissionais, educadores, para os pais que têm um filho portador desse sintoma, desse transtorno, aliás. E, em seguida, discutiremos a situação problema que o Daniel